Bom dia a todos, a graça e a paz de Jesus, os irmãos. Para mim também é sempre uma alegria estar no Haggai, praticamente um dos únicos eventos para o qual eu saio e viajo. Minha opção foi ficar na igreja local, como pastor local. Eu já até não me sinto muito à vontade quando alguém me apresenta como conferencista, porque, na verdade, sou pastor de uma igreja local. E estar no Haggai faz parte da minha agenda do ano, já faz tempo, pela minha admiração, amizade, carinho com Ebenezer, que eu faço questão de agradecer, a Marta. E também pela visão do Haggai. Eu me alegro de estar num encontro onde a maioria dos participantes não faz parte do que nós chamamos do clero. E eu penso que isso é um grande desafio para o cristianismo contemporâneo, para a nossa igreja no Brasil, é tirar a igreja da mão dos pastores, dos apóstolos, dos bispos, das bispas, das tias e tudo mais. É devolver a igreja ao povo de Deus, inclusive aqueles que, como povo de Deus, são também pastores, profetas, mestres, evangelistas. São apóstolos, mas que são povo de Deus. Então eu me alegro muito sempre poder estar aqui no Haggai. Que Deus nos abençoe nessa manhã como já tem abençoado. O nosso tema proposto é livres do pecado, e o dilema que me foi colocado ou sugerido foi uma reflexão a respeito da graça de Deus e essa constatação de que o Evangelho da graça de Deus nos leva à liberdade, mas que a liberdade é facilmente degenerada em licenciosidade. Então, como é que nós podemos viver a graça de Deus sem voltarmos ao legalismo e sem extrapolarmos para a licenciosidade? Essa me parece ser uma das grandes angústias e, por que não dizer, tristezas para nós que conhecemos o Evangelho e conhecemos a Bíblia Sagrada. Porque sabemos que o anúncio da graça de Deus é libertador, porque a graça de Deus é libertadora do medo de Deus, da culpa. A graça de Deus é que nos recoloca na rota da vida. Mas, infelizmente, temos que convir que o discurso legalista, o discurso baseado no medo, baseado na culpa, ele é um discurso que religiosamente dá muito mais certo. O que eu tenho dito à minha igreja local é que o Evangelho conspira contra o nosso projeto institucional de igreja. Quando eu digo que você não precisa necessariamente adorar a Deus no templo, você pode fazê-lo em sua casa, num jardim, num parque. Quando eu digo que você não precisa necessariamente adorar a Deus no domingo ou no sábado, você pode fazer isso em qualquer lugar. Quando eu digo que você não precisa da mediação do clero para a sua relação com Deus, quando eu digo que você está livre para ser generoso ou generosa com o seu dinheiro e que não pesa sobre você a obrigatoriedade da lei, então eu arrumo um grande conflito para mim, porque eu corro o risco de você não mais vir ao templo, não mais entregar o seu dinheiro na igreja, não mais me respeitar como pastor e eu perco o meu emprego e a boa vida que eu tenho, não mais dar o dízimo, não mais frequentar a comunidade no domingo. A igreja esvazia, a igreja perde recursos, a igreja perde o seu engajamento, a igreja perde o seu compromisso, porque eu estou dizendo que você é livre de tudo isso. Então, é melhor que eu diga, se você não trouxer o seu dinheiro aqui na igreja, o gafanhoto vai passar na sua casa. É melhor que eu diga, quem não dá dízimo, gasta na farmácia. É melhor que eu diga que domingo é o dia do Senhor, não é dia de futebol.
Não é dia de Fórmula 1, não é dia de supermercado, não é dia de dormir. Domingo é o dia do Senhor e que nós devemos estar na casa do Senhor. E quando eu digo que você está falhando em estar na casa do Senhor no dia do Senhor, eu aviso a você que provavelmente você vai ter consequências sérias na sua vida, porque você é ladrão, você é uma ladra, está roubando o tempo de Deus, está roubando o dinheiro de Deus. Depois não reclame se a doença ruim chegar na sua casa, se você perder o seu emprego, se o seu casamento desmoronar. E aí eu tenho você domingo, no templo, no culto, tenho o seu dinheiro, eu tenho a sua consciência, eu tenho você amarrado a um discurso que gera medo e gera culpa. E o meu templo está cheio. A grande questão é que isso não é o Evangelho. E esse é o dilema da igreja dos Gálatas. O apóstolo Paulo escreve a carta aos Gálatas, e se você quiser acompanhar, nós vamos à carta aos Gálatas, e eu queria dividir a nossa conversa dessa manhã em duas partes. Uma primeira, uma apresentação razoavelmente geral da carta aos Gálatas, e depois alguns comentários de aplicação prática pastoral para a sua vida e para o seu ministério. A carta aos Gálatas, que o apóstolo Paulo escreve, é uma carta que trata, na linguagem dele, no capítulo 2, versículo 4, trata da nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou, capítulo 5, versículo 1, e fomos chamados para a liberdade, no capítulo 5, versículo 13. Então, o tema da carta aos Gálatas é a liberdade. E a grande preocupação de Paulo é que os Gálatas estejam abandonando, ou estivessem abandonando, o evangelho da graça de Deus e se submetendo a um outro evangelho. Capítulo 1, o versículo 6, ele diz: admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho. E no versículo 9 do capítulo 1, ele diz que seja maldito, ou seja, amaldiçoado, aquele que anuncia um outro evangelho. Então, o que está acontecendo na igreja da Galácia é que tem o evangelho da graça de Deus e há um outro evangelho sendo anunciado. E o Paulo está preocupadíssimo que a igreja da Galácia abandone o evangelho da graça de Deus e viva à luz de um outro evangelho. Um outro evangelho que lhes é trazido por falsos irmãos. Falsos irmãos. Capítulo 2, o versículo 4. O apóstolo Paulo diz: é por causa dos falsos irmãos que se intrometeram secretamente e se misturaram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus. Esses falsos irmãos querem nos escravizar novamente. Ele diz no capítulo 3, verso 1: ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Capítulo 5, verso 7, vocês corriam bem, quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? Tal persuasão não provém de Deus. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Estes tais falsos irmãos perturbam, e seria melhor que se castrassem. Eu não sei o que o Paulo quis dizer com... Seria melhor que se castrassem. Talvez ele tivesse pensado em outra coisa e usou uma expressão eufemística aqui, porque ele era apóstolo, afinal de contas. Capítulo 3, o versículo 1, ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Quem os enfeitiçou?
quem os persuadiu? Quem os enganou? Quem conseguiu roubar de vocês o evangelho da graça de Deus? Essa é a preocupação dele. E o que é que esses tais falsos irmãos, perturbadores, persuasivos, feiticeiros, na linguagem do apóstolo Paulo, jogaram um feitiço sobre vocês? O que é que eles querem? Eles querem fazer com que vocês voltem a se colocar debaixo da lei. E colocar-se debaixo da lei tem, pelo menos aqui na carta aos Gálatas, 4 expressões. Há 4 realidades que o apóstolo Paulo está identificando na igreja da Galácia. E ele diz, vocês estão voltando para debaixo da lei, vocês estão se permitindo escravizar novamente pela lei. Primeiro, quando vocês estão começando a considerar a obrigatoriedade da circuncisão. Ele cita o exemplo de Tito, capítulo 2, o versículo 3, ele diz assim, olha, Tito, meu companheiro de viagem, grego, nem Tito, que era grego, foi constrangido a circuncidar-se. Registre-se, entretanto, que quando Timóteo se juntou à equipe missionária de Paulo, Paulo solicitou que Timóteo se submetesse à circuncisão porque ele era filho de pai grego. Mas Paulo não argumentou com Timóteo que era necessário que ele se circuncidasse. Ele disse, é conveniente que você seja circuncidado para que o fato de você ter um pai grego não impeça o seu ministério entre os judeus, mas não é necessário, é conveniente. Mas aqui a igreja de Gálatas estão dizendo, estes que são chamados pelos estudiosos de judaizantes, que querem trazer de volta o jugo da lei, eles estão dizendo que é necessário. Ele está dizendo, o apóstolo Paulo, capítulo 5, versículo 3, declaro que todo homem que se deixa circuncidar está obrigado a cumprir toda a lei. Não era só uma cerimônia ritualística, era um compromisso com a lei inteira. Irmãos, se ainda estou pregando a circuncisão, capítulo 5, versículo 12, nesse caso, o escândalo da cruz foi removido. A cruz é escandalosa. Voltar a colocar-se debaixo da lei de Moisés anula o escândalo da cruz, diz o apóstolo Paulo. Então ele está dizendo, olha, que conversa é essa que vocês estão precisando se circuncidar aí? Porque quem se circuncidar vai se comprometer com toda a lei, porque a circuncisão é o símbolo de um pacto celebrado em Moisés, no Sinai. Então, ele não está gostando dessa conversa de circuncisão. Segunda coisa que ele não está gostando é uma questão de restrição dietética. Não pode comer isso, não pode comer aquilo. E ele dá o exemplo no capítulo 2, os versículos de 11 a 14, quando ele confronta o Pedro. Porque o Pedro teve aquela visão em Jope, quando foi chamado à casa de Cornélio. Ele, como bom judeu, não comia carne de porco, mas, de repente, abre-se um lençol no céu e ele tem diante dele uma feijoada. E aí diz assim, come, Pedro. E era a hora do almoço, ele estava com fome. E ele é persuadido pelo Espírito de Deus a uma belíssima e saborosa refeição que na sua tradição da lei mosaica lhe era proibida. A palavra de Deus vem a ele dizendo, porque você tem como impuro aquilo que eu purifiquei. Numa analogia, evidentemente, aos gentios a quem Pedro deveria anunciar o evangelho na casa de Cornélio. E o Paulo, quando vai encontrar-se com Pedro, percebe que o Pedro
na frente dos judaizantes, esses falsos irmãos persuasivos feiticeiros que estavam perturbando a igreja da Galácia, o Paulo percebe que o Pedro, na frente dos falsos irmãos, não come carne de porco. Mas quando ele está entre os gentios, ele come. E o Paulo diz: ô Pedro, que conversa é essa? Você tem duas caras, você tem duas convicções, você tem posturas de conveniência, você está protegendo o quê? A sua reputação? Você não está colaborando para a liberdade do Evangelho da Graça, porque você se submete a esses preceitos dietéticos da lei e você confunde a cabeça do pessoal. Nós estamos dizendo que eles não precisam obedecer à lei e você obedece. O que está acontecendo? E ele cita esse exemplo para a igreja da Galácia: não come isso, não come aquilo. O Paulo não está gostando nada dos calendários litúrgicos da igreja da Galácia. O capítulo 4, os versículos 9 e 10, o apóstolo Paulo diz assim: vocês estão observando dias especiais, meses, ocasiões específicas e anos? Que conversa é essa de festa do tabernáculo na sua igreja, meu irmão? De candelabro na sua igreja? Que papo é esse de talite? Vai usar quipá agora também? Que conversa é essa? Você está confundindo o pessoal. Que negócio é esse de dia do Senhor? Todos os dias são iguais. Todos os dias são dias do Senhor. Como é que vocês estão celebrando o calendário judaico na igreja de vocês? Eu não estou entendendo isso. Nós somos da turma que explodiu tudo. Inclusive, nós somos da turma que o pessoal não consegue nem enxergar como religião. Essa é uma observação extraordinária no livro do Tim Keller, a parábola dos dois filhos, que eu achei uma observação extraordinária. Ele diz assim, que no começo, quando alguém perguntava assim para um cristão: qual é o dia sagrado seu? Não temos, todo dia. E qual é o lugar sagrado da sua religião? Não, nós também não temos, é tudo que é lugar. E quem são as pessoas sagradas na sua religião? Nós também não temos, somos todos nós. E quais são as atividades sagradas da sua religião? Também não temos, são todas. Seja comer, seja beber, qualquer coisa fazer, a gente faz tudo para a glória de Deus, que não está nem no templo, nem no monte, ele está em todo lugar, e ele não está nem no apóstolo, nem no presbítero, nem no diácono, ele está em todo o povo de Deus. Então vocês não são uma religião. Bom, aí é você que está dizendo. Aí o Paulo chega na Galácia, tem um pessoal lá que exalta o clero como se o clero fosse a celebridade, fosse guru e tivesse poderes especiais. Que constrói catedrais, que diz que o domingo é o dia do Senhor e não pode faltar na catedral. E que diz que a coisa mais importante da agenda da igreja é o culto ao Senhor e não o futebol. O Paulo diz assim: eu não estou entendendo, vocês estão em Deuteronômio de novo. Nós somos da turma que explodiu tudo isso. Aí vocês vêm agora com dieta, calendário litúrgico, circuncisão e talite. E a quarta coisa... E a quarta coisa que o apóstolo Paulo fala, no capítulo 3, o versículo 3, é que eles são insensatos, porque, tendo começado pelo Espírito, eles querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio. Porque aí é que está o grande conflito da lei contra o Evangelho da Graça. É essa submissão a uma verdade ou uma realidade que nos vem de fora, é a lei, vem de fora, escrita em tábuas, vem de lá, é estranha para mim, e eu preciso me disciplinar, eu preciso ter força de vontade, eu preciso ter perseverança para cumprir a lei. O Paulo está dizendo: vocês estão ficando loucos. O
O que vocês precisam lembrar é que nós já estamos livres da lei. Livres da lei. Capítulo 3, os versos 23 a 25, o Paulo diz assim: antes que viesse essa fé, estávamos sob a custódia da lei, nela encerrados, até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Assim, a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé, não pela lei. A lei nos levou até Cristo. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor, que é a lei. E no capítulo 3, versículo 19, o apóstolo Paulo, em Gálatas, faz uma pergunta extraordinária. Qual era, então, o propósito da lei? Ele responde em Gálatas, mas responde muito mais explicitamente em Romanos. Romanos capítulo 3, versículo 20, o apóstolo Paulo diz assim: portanto, ninguém será declarado justo diante de Deus, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Qual era então o propósito da lei? Nos tornar conscientes do nosso pecado. Capítulo 7, versículo 7. De fato, diz o apóstolo Paulo, Romanos, capítulo 7, 7, eu não saberia o que é pecado a não ser por meio da lei. Pois, na realidade, eu não saberia o que é cobiça se a lei não dissesse não cobiçarás. Então, para que foi que Deus deu a lei? Para que fosse cumprida? Não, para mostrar que nós não conseguimos cumpri-la. A lei, a Torá, é uma grande expressão de Deus olhando para nós e dizendo assim: duvido. Duvido. Duvido você não arrumar outros deuses além de mim. Duvido. Duvido você não mentir. Duvido você não cobiçar, duvido você não matar, duvido. Porque o que nós dissemos para Deus? Deus, nós nos sustentamos, nós temos status de ser. E Deus diz: tá bom, vou colocar na sua geladeira um pudim de leite condensado e colocar assim, proibido, duvido você não comer. Duvido. Vou colocar uma torta de morango e vou colocar, duvido. Você não resiste nem a um cigarro, seu desobediente. Pecador. Você não resiste a um copo de cachaça. Você não resiste a uma mulher com mini saia. Você vem dizer para mim que você tem estatuto de ser. Então vamos lá, vamos ver se você tem mesmo. Aí Deus dá a lei. Aí a gente, por esforço próprio, porque a gente já rompeu com Deus, né? Nós falamos para Ele: não precisamos do Senhor. Deixa que a gente se vira aqui embaixo. Aí Deus coloca a lei, então se vira. Aí a gente tenta e não consegue. E se desespera. Aí a gente grita: miserável homem que sou! Aí Deus fala: descobriu! Finalmente você entendeu? Para isso que serve a lei. Aí o Paulo está dizendo à igreja da Galácia, falou: pessoal, eu não estou entendendo. A lei não era um negócio para a gente obedecer. Era um negócio para a gente descobrir que não consegue obedecer. Para que a gente se entregasse a Deus novamente. Porque o grande problema nosso é que a gente estava longe de Deus. Achando que a gente ia conseguir existir sem que Ele nos sustentasse em vida. O que é pecado? Pecado é uma coisa só, é quando Deus diz assim: eu sou, a gente olha para Ele e diz: eu também. O que é conversão? Quando Deus diz assim: eu sou, a gente diz: nós não somos. Se o Senhor não nos sustentar em vida, nós vamos evaporar. Nós vamos nos dissolver.
nós vamos deixar de existir, nós vamos voltar para o nada. Tem misericórdia de nós, manda sobre nós a tua graça, porque sem a tua graça, nós nada podemos fazer. Aí o Paulo está dizendo, e vocês querem se colocar de novo debaixo da lei? Construir uma experiência de espiritualidade legalista. Vocês não vão conseguir nada, exceto gerar um bando de neuróticos e de hipócritas. Porque no nosso esforço próprio nós não vamos conseguir obedecer a Deus. E daí, ou nós seremos consumidos pela culpa e pela frustração de eu não consigo, aí eu me frustro, eu me sinto culpado, aí eu começo a olhar para Deus com medo, temendo o quê? O castigo, e aí entra um camarada no seu gabinete pastoral e diz assim, pastor, será que eu estou desempregado porque eu não dei o dízimo o mês passado? E você fala, olha, você é de qual sinagoga, meu filho? Porque do corpo de Cristo, eu acho que você não é, porque você não entendeu o evangelho da graça de Deus. Você raciocina ainda em termos de justiça retributiva. Eu faço para Deus alguma coisa, Ele me abençoa, eu deixo de fazer, Ele me amaldiçoa. Você está na lei. Você não entendeu o evangelho da graça de Deus. Você é o filho mais velho. Eu te sirvo e eu te obedeço e o Senhor nunca me deu um novilho gordo. O que é que esse menino está dizendo para o pai? O Senhor está me devendo. Eu tenho créditos contigo. Eu orei, eu jejuei, eu dei o dízimo, eu dei aula na escola dominical, eu servi ao Senhor naquela maldita congregação todo domingo à tarde. E agora eu fico com essa doença ruim? E agora o meu filho morre? E agora a minha mulher não pode ter filho? Que valeu eu te servir esse tempo todo? É o filho mais velho falando, é o judaizante falando, é o cabeça de lei falando, cobrando a Deus. Eu tenho créditos contigo e o Senhor está me devendo. Então Paulo está dizendo, olha, vocês estão voltando a ser escravos da lei, capítulo 4, verso 22, olha que trecho maravilhoso. Pois está escrito que Abraão, 4:22 de Gálatas, teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. O filho da escrava nasceu de modo natural, mas o filho da livre nasceu mediante a promessa. Isso é usado aqui como uma ilustração. Estas mulheres representam 2 alianças. Uma aliança procede do Monte Sinai e gera filhos para a escravidão. Esta é Agar. Agar representa o Monte Sinai na Arábia e corresponde à atual cidade de Jerusalém, que está escravizada com os seus filhos, por vocês, judaizantes, falsos irmãos, fariseus e mestres da lei que ainda colocam o peso da lei sobre o povo de Deus. Mas a Jerusalém do alto é livre, e essa é a nossa mãe, pois está escrito, regozije-se, ó estéril, você que nunca teve um filho, grite de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto, porque mais são os filhos da mulher abandonada do que os daquela que tem marido. Vocês, irmãos, são filhos da promessa, como Isaque. Naquele tempo, o filho nascido de modo natural perseguia o filho nascido segundo o Espírito. O mesmo acontece agora. Mas o que diz a Escritura? Mande embora a escrava e o seu filho, porque o filho da escrava jamais será herdeiro com o filho da livre. Portanto, irmãos, não somos filhos da escrava, nós somos filhos da livre. Palavras pesadas do apóstolo Paulo, mas a Bíblia é sagrada. Essa analogia entre Sara e Agar, o filho da promessa e o filho do esforço próprio, o filho feito pelos homens
e o Filho concedido por Deus. O que o Paulo está dizendo é: vocês querem uma espiritualidade legalista? Então vocês são descendentes de Agar. Vocês são escravos, de novo, da lei. E ele diz mais: aqueles que se submetem à lei caíram da graça e desprezaram a Cristo. Então ele vai dizer no capítulo 5, versículo 13: foi para a liberdade que Cristo nos libertou, mas cuidado para não dar ocasião à carne. Você é desobrigado da lei, e aí você vai cair no outro extremo da licenciosidade. Porque o raciocínio é o seguinte: o Rubem Alves disse isso quando comentou a parábola dos dois filhos, a parábola do filho pródigo. Que quando o filho mais novo volta para casa dizendo: pai, pequei contra o céu, contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como a um dos teus escravos. Mal consegue terminar a segunda frase, o pai o abraça e diz a ele: meu filho, eu não somos débitos. Você não é escravo na minha casa, você é meu filho, amado, em quem eu tenho prazer. E então vem o filho mais velho: eu te sirvo, te obedeço, aquela conversa toda, e o pai o abraça e diz: meu filho, eu não somos créditos. Nós estamos diante de um Deus que não soma nem débitos e nem créditos, e que, pela sua livre vontade, escolheu nos amar apesar de sermos quem nós somos, e nos permitir viver em sua casa e estar à sua mesa. Então vem o espírito de porco e diz assim: se não adianta eu tentar cumprir a lei, porque eu não vou conseguir mesmo, e não adianta eu tentar cumprir a lei, até porque não é necessário, porque é pela graça, mediante a fé. Sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Cristo Jesus. Assim nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Quem quer ser justificado pela prática da lei anula a graça, porque se é pela lei Cristo morreu em vão. Gálatas 2, 16 e 21. Então, já que não é pela lei, eu não preciso. Bom, então, qual o problema de eu não cumprir a lei? Eu vou me entregar à vida do jeito que eu quero. Porque esses dois moços da parábola, eles tinham a mesma visão do pai. Quem era o pai? Era o sujeito que atrapalhava a vida deles. Pai é o seguinte: eu quero ir para a balada, eu quero fazer sexo sem restrição, eu quero torrar minha grana com cavalos rápidos e mulheres lentas, eu quero carro, eu quero poder encher a cara, eu quero poder dormir até tarde, eu quero só trabalhar no que eu gosto, no que eu quero. Quando eu não tiver com vontade de trabalhar, eu não quero trabalhar. Quando eu tiver afim de trabalhar, eu quero trabalhar, mas é porque eu estou afim de trabalhar, não é trabalho. Eu não quero ter agenda, não quero ter horário. Eu não quero dar satisfação para o Senhor onde eu fui, com quem eu estive, fazendo o quê, e nem que horas eu fui, nem que horas eu vou voltar. Eu não quero me submeter às tuas regras da tua casa, eu quero ter as minhas regras da minha casa. Eu não quero a vida que o Senhor diz que eu quero ter a vida que eu quero ter. Então eu vou para longe do Senhor viver a vida que eu quero viver. Em outras palavras, esse moço está dizendo assim: papai, o Senhor está me atrapalhando.
E já que o senhor não morre, porque eu queria mesmo que o senhor morresse, pai, eu recebi a minha parte da herança, mas o senhor está demorando a morrer, não tem jeito de o senhor adiantar a herança enquanto o senhor ainda está vivo? Porque é isso que ele fala para o pai. Eu não quero você, eu quero o seu dinheiro, para eu poder ter a minha vida. E o filho mais velho, o que que diz? Papai, o senhor está me atrapalhando, porque o senhor todo dia manda eu ir lá cuidar da vaca, do boi, da ovelha, é ver a lavoura, é ver não sei o quê, é a cerca que caiu, é a carroça que não sei o que lá, o senhor vive ditando regra, o senhor é metódico, o senhor tem hora para almoçar, o senhor tem dia para falar com o senhor tem roupa certa para falar com o senhor manda fazer umas festas aí uma vez a cada mês, eu tenho que estar em tudo que é festa que o senhor inventa, é da tabernáculo, é das colheitas, é do não sei o que lá, eu tenho que vir aqui, é Páscoa, é não sei o quê, e eu estou aqui em tudo que é festa do senhor, eu estou aqui obedecendo todas as suas regras, e eu estou querendo ver o jogo do Brasil e da Itália, o senhor não deixa, e não estou vendo vantagem nenhuma, fala profeta, e eu estou vendo, eu estou aqui, e não estou vendo vantagem nenhuma em obedecer o senhor desse jeito que eu estou obedecendo, o senhor está me atrapalhando, o senhor também está me atrapalhando. Então, o que é que no fundo nós queremos? Nós queremos viver do nosso jeito. E já que o senhor não soma débitos, porque esse teu filho aí estourou 3 Ferraris da família e o senhor deu a 4ª Ferrari para ele, eu não estou vendo vantagem nenhuma eu ser um safe driver. Eu vou meter o pé também. Porque o Senhor é o Deus da graça. O Senhor é o Deus da misericórdia, da compaixão. O Senhor tem coração mole. Eu tenho certeza que se eu voltar aqui com a Ferrari estourada, mas se eu voltar chorando e dizendo, papai, pequei contra o céu perante ti, o Senhor vai me abraçar. Então, eu vou fazer isso. E o que é que nós não entendemos nesse discurso? Nós não entendemos algumas coisas que eu vou tentar traduzir para você o que foi que eu entendi. Eu espero que seja útil para você, porque na minha vida eu não fui um filho mais novo, eu fui sempre o filho mais velho. Eu fui para o seminário com 17 anos de idade. E o meu pastor me disse, o seminarista que você for é o pastor que você será. Se você for estudioso como seminarista, você vai ser estudioso como pastor. Se você for preguiçoso e indolente como seminarista, você vai ser um pastor preguiçoso e indolente. Se você for promíscuo no seminário, você vai ser promíscuo no seu ministério. Se você não aprender a cuidar do seu dinheiro com 17 anos, você não vai saber cuidar dele com 40, nem com 50, nem com 60. Então, eu ouvi o meu pastor e eu tentei ser um sujeito gabarito. Aí, um dia, eu li a biografia do pastor Caio Fábio, Confissões do Pastor. Eu vou te falar. E eu comecei a ler a vida dissoluta do Caio, a mulherada que ele pegava, os jiu-jitsu dele que ele lutava, que ele dava na cara dos outros. E aí a mãe dele e o pai orando por ele. E aí ele se converte. E aí ele vira o Caio Fábio. E quando eu li aquilo, eu falei, Deus, eu vou falar para o senhor uma coisa. Falei, Deus, se o senhor dissesse para mim que eu ia ter um tempo assim, que eu ia pegar toda a mulherada que eu quisesse, fumar, cheirar e beber tudo que eu quisesse, cuspir, bater na cara e gritar com quem eu quisesse,
e depois o Senhor ia me salvar, ia me ungir com teu Espírito, me dar um ministério assim, do tamanho do ministério do Caio no Brasil, eu ia. Eu ia. Eu me casei com 23 anos de idade. Com 25 eu era pastor de uma igreja, casado e tinha 2 filhos. Uma no carrinho e um no berço recém-nascido. E eu aconselhava a juventude da minha igreja. E eu via a vida que eles levavam. Eu vi os meninos que cada domingo apareciam com uma namorada mais bonita que a outra, e eu falava, e eu casado. Pastoreando aqui essa igreja. Eu ouvia a confissão do pessoal. Eu falava, Deus, não é justo, Deus. Aí, começou assim o Espírito de Deus me converter. E Deus falar assim para mim, meu filho, você é um filho mais velho, com inveja do seu irmão na esbórnia. E eu disse, é verdade, Senhor, eu estou com inveja dele. Estou com inveja dele. Então tem 2 coisas que você não sabe, meu filho. O que, Senhor? Primeiro, você não sabe o que é o inferno. E o que é você se entregar à carne e se tornar escravo das obras da carne. O que é acordar em cima do próprio vômito? O que é fazer sexo com mulher que você sequer sabe o nome? Você não sabe o poder de dissolução que tem a droga. Você fala assim porque você não sabe o que é o crack, aonde isso vai te levar. Você fala assim porque você não sabe o que é ser corrupto, desviar dinheiro de saúde para o seu iate. E o inferno que mora dentro da alma de quem faz isso. Você não sabe o que é o inferno e você não está ciente do que significa ir parar num chiqueiro para comer com porco. Você está achando que ir para o chiqueiro comer com porco é uma coisa boa. Que se eu dissesse para você, pode ir, que depois eu te tiro de lá, você ia dizer, legal, eu vou sim comer com porco no chiqueiro. Eu não estou entendendo como é que você está achando que se entregar à carne é uma coisa boa. É que você não sabe o que é se entregar à carne. Você é um fariseu, hipócrita, legalista, moralista. E você não me obedece porque você me ama ou porque você foi inundado pelo meu amor e pela minha graça. Você me obedece porque você é pastor de uma igreja batista, que paga o teu salário. Você acha que eu ia dizer para Deus, o senhor está com um erro de avaliação? Eu digo, acho que é isso aí mesmo, Deus. Eu não sei mesmo o que é o inferno, porque eu não vejo o cara comendo com um porco. Aliás, eu vejo um pessoal aí na esbórnia que parece que está muito bem. E eu tenho inveja deles, sim. Eu sou que nem o cara do Salmo 73. Eu vejo o ímpio prosperando e eu falo, Senhor, eu não estou te pedindo dinheiro para comprar um Audi, eu estou te pedindo dinheiro para
refazer o telhado da creche. E essas coisas me machucam, Deus. E eu estou servindo o Senhor aqui, eu não estou vendo vantagem nisso. E já que eu não estou vendo vantagem nisso, pelo menos eu podia estar lá fumando aquele baseado, né? Porque parece que o pessoal que vai no baseado fica zen, tem umas... E Deus falou para mim isso: você não sabe, filho, o que é o inferno. É que a sua vida moral manteve você assim, no início assim da escuridão, sabe? Você não foi lá no fundo da escuridão. Você cresceu direitinho na igreja, casou direitinho, pastor. Você não foi lá no fundo. Eu digo, não fui não, Senhor. Eu falei, então você não sabe o que você está falando. Mas eu tenho mais uma coisa para te dizer. Eu falei, o que é, Senhor? É que você também não sabe o que é a minha mesa. Porque se você tivesse comido na minha mesa, você não ia estar com inveja do seu irmão e nem considerando a possibilidade de comer com porco. Se você tivesse se sentado à minha mesa para comer do meu banquete, e se você tivesse se sentado à minha mesa para eu ungir a tua cabeça com óleo e fazer o teu cálice transbordar, e se você tivesse comido dos meus pastos verdejantes e bebido da minha água cristalina e límpida que refresca e refrigera a sua alma, jamais você teria essa petulância, essa pachorra de olhar para mim e dizer que está com inveja de quem come com porco. Aí eu tive que dizer, é verdade, Senhor, eu acho que eu realmente não comi da tua mesa. E o que Deus disse para mim? É que tem um terceiro caminho, meu filho, que você não descobriu. O primeiro caminho é se submeter ao jugo da lei. Mas isso não vai te resolver, porque não transforma você por dentro. Coloca você diante de uma realidade que vem de fora, a qual você tem que se submeter. Você não consegue se submeter, mas como você não foi transformado por dentro, você não sabe nem direito se você quer se submeter, você só se submete por medo ou por culpa. A lei não vai resolver teu problema, porque o teu problema está aí dentro de você. E vou te dizer mais. Ir pelo caminho de se entregar à carne também não vai te resolver, porque se você era escravo da lei, você vai se tornar escravo da carne. Você pensa que você vai ser livre? Você não vai ser livre, você vai ser escravo da carne. Você vai ser escravo da carne. E aí você vai perceber que você perdeu a sua autonomia. E você se tornou viciado nos apetites do seu ventre. Eu falei, e qual é a terceira via, Senhor? É a graça. É a graça que nos transforma de dentro para fora, que nos coloca de joelhos e que faz a gente dizer assim, Senhor, tem misericórdia de mim. Talvez a grande descoberta que a gente precise fazer, que o Evangelho diz para nós, é que nós todos somos escravos. Nós, seres humanos, não temos liberdade em termos absolutos. Nós somos escravos. Se você ler corretamente Filipenses capítulo 2, versículo 7, você vai ouvir o seguinte, que Jesus esvaziou-se a si mesmo, tomou a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Para alguém ser semelhante aos homens, tem que tomar a forma de servo. Não é que Jesus se fez homem e, sendo homem, se fez servo. Ele se fez servo e, porque se fez servo, se tornou semelhante aos homens.
E o que é fazer-se servo? É render a vontade a outro. E o que é o pecado de Adão, os nossos ancestrais, Adão e Eva, e o pecado de todos nós? É Deus dizer, eu sou, e a gente diz, eu também. Eu não estou sujeito ao Senhor e não me submeto ao Senhor. Eu não me submeto a ninguém, eu sou também. E Deus diz assim, engano, filho, você não é. Você não tem essa liberdade de ser. Você é sempre escravo de alguém. Ou você é escravo da lei, ou você é escravo do pecado, ou você é escravo do diabo, ou você é escravo do seu próprio ego, ou você é meu escravo. A liberdade que o Evangelho traz para nós não é a liberdade de fazermos o que queremos fazer. É a liberdade de escolhermos a quem queremos servir. Aí nós nos levantamos e dizemos o seguinte, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos a Deus e serviremos ao próximo. Para Deus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor, mas a fé que opera pelo amor. E toda a lei, Gálatas 5, de 13 a 15, toda a lei se resume num mandamento: amar ao próximo como a si mesmo. A questão é que caminho nós vamos tomar na vida. Se escolhermos o caminho do sacrifício da nossa liberdade a uma autoridade exterior, seja ela o diabo, seja ela a igreja, o apóstolo, a lei de Moisés, nós seremos escravos. E esse caminho será um caminho de destruição e autodestruição. Se sacrificarmos a nossa liberdade a quem não é Deus, principalmente a nós mesmos, nós nos tornaremos escravos do nosso ego e viveremos insatisfeitos o resto da nossa vida. Por quê? Porque nós não vamos nos satisfazer em termos absolutos nunca. O caminho do Evangelho é um caminho de eu me torno escravo de Deus, sou transformado pela graça de Deus, a imagem de Deus e participo da natureza de Deus, e aí sim eu me torno ser humano. Porque ou eu sou um fariseu e um falso irmão, feiticeiro que tenta obedecer à lei para manipular Deus a fazer a minha vontade, ou eu sou um ego absoluto que vai cedo ou tarde acabar comendo com porco. Nas duas situações eu não sou um ser humano de verdade. Ou eu me rendo a Deus e eu digo assim, Senhor, eu sei que nada sou, que a vida que tenho é dádiva recebida das tuas mãos e deve ser vivida na dependência do Senhor. De joelhos estou, que o teu Espírito Santo me transforme, faça de mim o homem que o Senhor quer que eu seja, para eu experimentar a tua imagem, a tua semelhança, que em Gálatas atende pelo nome de fruto do Espírito. Aí sim, eu vou conhecer o que é o amor, a alegria, a paz, a bondade, a benignidade, a paciência, a temperança, a mansidão e a fidelidade. Aí sim eu vou ser homem, aí sim eu vou ser gente. Nós somos livres
para nos tornarmos voluntariamente escravos de Deus. François Varrion diz que essa é a conversão. Devolver a Deus voluntariamente a liberdade que Ele nos concedeu, para vivê-la com Ele, por Ele e para Ele, a quem seja a glória eternamente. Amém.